Oi, gente, esse é o ArchiCast número 74, meu nome é Adilson, e hoje a gente tá aqui com o maior prazer recebendo uma pessoa muito especial pra gente falar de uma série que foi lançada pelo Sesc TV, chamada A Cidade no Brasil. Essa série é inspirada num livro do Antônio Risério e foi dirigida pela Isa Grinspoon Ferraz, e a gente tá aqui com ela. Boa noite, Isa, tudo bom? Boa noite, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. A gente que agradece seu tempo, a sua disponibilidade, sua simpatia. Só explica pro pessoal que tá ouvindo a gente o que você faz, além de ser diretora, né? Você tem outros trabalhos também. Sim, eu me formei em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, fiz um pouco de filosofia também na Universidade de São Paulo, mas não terminei porque eu já estava trabalhando e acabei indo para a área de documentários e de educação à distância, e hoje trabalho também na área de museus, museus que usam tecnologias variadas para contar histórias sobre o Brasil. É um arco mais ou menos grande de coisas, mas que todas coincidem de algum jeito. Tem uma coerência entre as coisas. E para conversar com a Isa, a gente está aqui com o Rafa e a Lili. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra. Está aqui também com a gente o Álvaro Giannini. Boa noite, Álvaro. Boa noite, meninos. E boa noite, Isa. E a Aline, Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem. Boa noite, Rafa. Boa noite, Adilson. Boa noite, Isa. Obrigada mais uma vez. E vamos falar sobre essa série, né, especial sobre as cidades no Brasil, né, inspiradas aí no livro do Risério, que eu não conhecia. Foi um prazerzão ter contato com o livro através da série de vocês. Isa, muito obrigada. Me apresentou aí um autor que eu sei que ele é super conhecido, mas na minha ignorância eu não tinha contato com a obra dele. Foi muitíssimo bem-vindo. Confesso também que não tinha, então foi muito interessante até ouvir ele falar. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho, com essa série, né? Quer dizer, na verdade eu falei pro Rafael, né? Eu falei, olha, eu acho que tem que ser um podcast por episódio, né? Ué, não dá, ué. Mas vamos então para os comentários, recadinhos e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos, outras cositas, mas tô aqui com a Lili. Boa noite, Lili, como é que você tá? Boa noite, querido, tudo bem? E você? Tudo certo? Bom, como é que a galera faz para entrar em contato conosco, Lili? Podem deixar um contato pra gente, um comentário lá no nosso site, no arquicast.com, também por e-mail no contato@arquicast.com.br, no Instagram também por mensagens ou nos nossos, né, comentando nos nossos feeds lá, é só procurar a gente por lá, e no Facebook mesma coisa. É isso aí, estamos aguardando pra conversar com vocês. A gente falou pra vocês fazerem comentário lá no site, até que apareça bastante, né, Lili? Tivemos 6 comentários essa semana, né? Pois é, tivemos bastantes comentários, tanto no Instagram quanto no site. Quer ler o primeiro? Pode ser. Então vamos lá, aqui no site a gente tem 3 comentários. O primeiro aqui é o do Daniel Schecker, e ele diz o seguinte: eles estão comentando sobre o episódio da No Ar Agora, né, da semana passada, que é o 73, 11 maneiras de se tornar um arquiteto melhor sem fazer arquitetura. O Daniel fala o seguinte sobre o primeiro tópico do cast: lembrei imediatamente do jogo Dwarf Fortress, extremamente desconhecido e que exercita bastante a imaginação arquitetônica de uma forma muito complexa para um jogo. Enquanto você precisa cuidar do objetivo principal, que é administrar uma fortaleza, você constantemente precisa lidar com a criação de espaços de diversos tipos: hospitais, tavernas, templos, nos mínimos detalhes. Por exemplo, enquanto em um jogo comum você simplesmente seleciona um hospital e coloca ele prontinho onde você quer, em Dwarf Fortress você precisa delimitar o espaço, dizer exatamente quantas camas, mesas de operação, containers e mesas que você quer, além de ter a liberdade de especificar todos os materiais desde o piso até o mecanismo da mesa de operação. Ele também exige que certas construções sejam previamente planejadas por um arquiteto, o que impacta na avaliação estética. Um excelente exemplo de como pensar em arquitetura fora do seu próprio ambiente. Poxa, que legal! Eu não conheço esse jogo, né? Se alguém ouviu o cast sabe que eu não conheço quase nada. Exatamente. O game, né? É uma piadinha que ficou. Então talvez você até possa comentar mais, mas assim, me interessei pelo jogo. Super específico, né? É engraçado. Eu nunca ouvi falar desse jogo também, não. Mas pelo que ele fala aqui sobre o jogo, deve ser o trabalho de um arquiteto, ou seja, deve ser meio chato.
Pode não ser tão divertido, mas assim, serve pra pensar o espaço, certamente. Com né? certeza, certamente. Bem bacana. Vou ler o segundo comentário aqui da Kathleen. Eu acho que ela tá comentando um comentário que a gente fez no cast sobre a Bauhaus, que ela fala o seguinte: o passo para trás, no meu entendimento, era em relação ao conhecer o passado. Lúcio Costa disse: conhecendo a fundo o passado, ser atual e prospectivo. Quer dizer que no modernismo eles faziam releitura, entre aspas, de vários elementos presentes no contexto histórico e cultural do local, mas de forma atual e dentro dos conceitos do modernismo. Isso quer dizer que o passo para trás, entre aspas, é importantíssimo e não faz sentido discordar disso. Além de entender o contexto atual, precisamos entender como chegamos a ele, para então poder dar o passo à frente, entre aspas, de novo. Pergunta bem interessante e ampla. Daria para escrever um livro inteiro só explorando esse assunto. Um exemplo mais da minha área do mestrado, conforto térmico, seria o resgate de recursos da arquitetura vernácula para fazer o projeto de umidificação com condicionamento passivo, eficiência energética, entre outros. Arquitetura bioclimática, enfim. Muito se pode aprender com a arquitetura de tempos em que não havia ar-condicionado, por exemplo. Só explicando porque ela disse que uma professora da FMG foi falar da Bauhaus, eu acho que na palestra que ela estava, e aí eu meio que discordei da professora falando assim: eu não acho que a Bauhaus tenha dado um passo para trás, mas não quis dizer que um passo para trás não é importante. Eu mais reafirmei que, assim, talvez eu discorde um pouco da posição da professora, mas não necessariamente que um passo para trás seja ruim. Todas as vezes que a gente vai analisar a história, a gente realmente tem um ponto de vista do passado, seja para negá-lo ou seja para reafirmá-lo, né? Olhar para trás, né? E não necessariamente dar um passo para trás. Só corrigindo, eu não critiquei esse passo para trás, não. Só falei que talvez eu não concorde muito que naquela situação específica tenha acontecido aquilo. Mas, bola para frente, concordo com tudo que você falou aqui, com certeza. A parte de conforto ambiental, você olhar outros arquitetos que fizeram isso, né? Enfim, tem o terceiro comentário aí, né, Lili? Isso, que é do Alexandre Oliveira, o Alexandre que participou semana passada, não, no último cast, né? Com a gente na leitura de e-mails, não foi? Foi isso mesmo. Que ele faz parte do nosso grupo, do nosso grupo secreto lá no Facebook. E ele escreveu o seguinte: salve, arquicasters e gameiros. Gameiros aí, ele não está falando comigo, provavelmente. Aí ele fala: primeiramente quero pedir desculpas, já que na minha breve participação no cast acabei confundindo duas leituras que fiz em simultâneo. A que já foi colocada na descrição do post, o belo artigo da Anelisa Costa, e a dissertação sobre Casa Pátio de Carlos Viegas Rebelo Pérez. Sobre o episódio, aí falando do 11 maneiras, né, de se tornar um arquiteto melhor, diz ele que me identifiquei com muitas das coisas que foram apontadas por todos. Sou publicitário de formação e atuo como diretor de arte há alguns anos. E optei pela arquitetura para ampliar o repertório e estou realmente encantado com o que venho descobrindo a cada semestre na faculdade e na vivência fora dela. A construção do nosso repertório passa por diversas fases e em um determinado momento precisamos escolher construir nosso repertório, já que com a enxurrada de informações às quais somos expostos na atualidade, muito do que poderia se tornar repertório passa reto e dá acesso ao vídeo do cachorrinho ou gatinho fofo. A construção dessa rede de informações visuais, textuais, etc., deve ser totalmente consciente, buscando se observar os detalhes. Quando fala-se em vivenciar a natureza, acredito que devamos vivenciar a vida fora do celular, já que é ali que nossos olhos passam muito tempo fixados. Agora, a frase que marcou o cast foi: meu filho vai sentar no computador e desenhar uma planta baixa. Vou comentar do Rafael. Assumo que ri alto aqui quando o Rafa soltou essa proeza. Muito obrigado por sempre nos oferecerem conteúdo de qualidade e enriquecedores para a nossa formação como profissionais e pessoas mais críticas, o que acho o mais importante. Só acho. Grande abraço, Alexandre. Foi muito engraçado. De fato, o comentário do Rafael, né, sobre a gente quer que como se a gente incentivasse, né, o filho a usar o computador para poder desenhar uma plantinha baixa, né. Mas bem bacana, obrigado. Gostei bem do cast, achei que foi super legal a reportagem do arquivo dele, né, e acho que a gente conseguiu desenvolver e também ampliar um pouco as formas de entender cada ponto. Tem um outro comentário que é do Ícaro Cerqueira, lá no nosso Instagram, a gente fala o seguinte: boa noite, amigos do Arquicast. Um tópico que eu gostaria muito que estivesse na lista, que é o que sempre converso com amigos criadores, foi uma dica que tive quando estava na faculdade de arquitetura, passada por um tio que também é arquiteto. Jogar xadrez. A habilidade de pensar em diversas possibilidades para o mesmo objetivo, onde a cada jogada essas possibilidades são multiplicadas, pode ser uma grande ferramenta no processo criativo. Por muitas vezes, travamos ou insistimos em um caminho que, por mais que tentemos melhorar, não fica bom. Às vezes a solução que gostaríamos pode ser simples e próxima, porém não é vista por estarmos viciados, entre aspas, naquele ponto de vista.
O xadrez acelera muito essa visão das possibilidades possíveis no projeto, uma vez que cada peça possui uma forma de se mover no tabuleiro e resulta em centenas de combinações. Jogar xadrez me ajudou muito, e ele dá ênfase nesse muito, como arquiteto e como criador, algo que não ligado à arquitetura que sempre irei indicar. Grande abraço a todos e continuo sendo um grande fã. Eu tenho muitos anos aí que eu não jogo xadrez, e eu nunca tinha percebido essa possibilidade, mas já que você indica, fica aí a sugestão do Ícaro, para que você jogue em xadrez. Eu não sei jogar xadrez, mas eu de fato acho que quem joga é mais inteligente mesmo. Eu acho que é um jogo que eu adoraria. Pois é. Fala, mas assim, é algo que eu tenho convicção também de que deve estimular o raciocínio mesmo, né? E capacidade de solução de problema. Enfim, mas eu não jogo, eu não sei jogar. Eu sei jogar, mas eu sou muito amador, assim, eu só sei o movimento das peças, mas eu nunca joguei com alguém muito profissional, porque eu sou muito ruim no xadrez. Enfim. Dá um passo à frente aí pra mim, com relação a mim. Depois eu te ensino. O pior é o cavalo que mexe em L, mas o resto é tranquilo. Não, pois é. Pois é. Então, Lili, vamos deixar a galera ouvir aí o nosso episódio com a Isa Greenspoon, que foi muito bom, foi muito especial. A gente gostou muito que ela tenha participado e ela é muito divertida também. Sim, foi ótimo. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Um abraço e até mais. Abraço, gente. Bom cast aí. Bom, Isa, a primeira pergunta surge mesmo de como vocês pensaram na ideia de fazer essa série, como é que surgiu a ideia, quem que foi lá e puxou o carro para vocês fazerem essa série? Na verdade, eu já trabalhei com o Risério em outras oportunidades, eu fiz uma série chamada O Povo Brasileiro, a partir da obra do Darcy Ribeiro, isso em 99, 2000, e já naquela época eu convidei o Antônio Risério, que é um antropólogo, um poeta, um ensaísta, o Darcy já tinha morrido, para me ajudar a pensar nos argumentos da série O Povo Brasileiro. E desde então, em vários momentos, eu já trabalhei com ele no Museu da Língua Portuguesa, que eu fui curadora do museu e ele, de certa forma, é o idealizador do Museu da Língua Portuguesa, lá em 2003, inaugurou em 2006. Enfim, eu já tinha trabalhado e eu tenho um grande respeito intelectual, uma grande admiração pelo trabalho do Risério como um todo, pela liberdade com que ele escreve, pela erudição dele e uma enorme vontade de pensar o Brasil. Ele caminhou por diversas áreas. No caso, quando eu li esse livro, A Cidade no Brasil, eu fiquei muito encantada, não só com o tema, né, mas principalmente com a maneira como ele aborda o tema, de ir buscar, fazer uma espécie de uma arqueologia da cidade brasileira, desde os cacicados indígenas de antes da colonização portuguesa até as pós-megalópolis contemporâneas, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e as cidades todas hoje. Então ele vai contando essa história da cidade, mas usando muitos recursos, como antropólogo, como poeta. Ele vai contando essa história através de músicas, de poemas, enfim, é uma visão multifacetada da história da cidade brasileira. E eu fiquei fascinada com o livro, aí eu liguei para ele e perguntei para ele se ele topava que eu fizesse e tal, ele disse que sim, e aí eu fui ao Sesc, a TV Sesc, onde eu já havia feito uma série chamada Galáxias, numa parceria do Sesc com o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e uma outra série que era para pensar o Brasil contemporâneo. E aí o Sesc se encantou também pela ideia de fazer a cidade no Brasil, e aí a gente começou esse trabalho. Eu convidei o Risério para fazer os argumentos dos programas e foi, como sempre, uma maravilha trabalhar com ele. E os argumentos que você disse, só para eu me situar assim, um pouco, é como se fosse assim, a temática geral de cada um dos episódios, assim? Uma diretriz principal para cada um dos episódios? Na verdade, as nossas escolhas foram muito a partir da estrutura do livro. Mas é claro que TV não é livro e é claro que a gente não poderia se aprofundar daquele jeito. Então tem elipses, a gente dá saltos, a gente juntou coisas e tal. Então eu fiz isso junto com ele. E para cada um dos episódios, que são 10 episódios, ele escreveu um texto mesmo curto e a partir desse
texto e do próprio livro, aí eu desenvolvi os roteiros em parceria com o Marcelo Maca, um roteirista com quem eu trabalho há muitos anos também, e foi assim o processo. Daí a gente saiu para filmar, fez uma grande pesquisa de imagens e aí foi o processo todo. Acho que esse encantamento que você teve com o livro, eu tive com a série, assim. Eu gostei demais, assim. Eu acho que essa... Foi bem mineira, esse gostei demais. Essa arqueologia, né? Como você chamou, essa arqueologia das cidades brasileiras é muito fragmentada, né? Assim, a construção do nosso povo. Existe uma grande fragmentação na construção dessa história. O documentário aborda isso de uma forma muito forte, né? Eu acho que isso é muito intensa e muito clara. Acredito que tenha sido um trabalho de edição muito minucioso em cima desse roteiro. E o que me chamou a atenção, aí é uma dúvida, é como que também junto dessa história vem um pouco também da história do cinema brasileiro. Isso veio depois, assim, veio na construção desses roteiros, ou isso já tem mais a sua mão na montagem? Muito legal você ter pensado nisso. Na verdade, eu li um artigo há muito tempo atrás do Wim Wenders, que se chama o artigo A Paisagem Urbana, em que ele fala que o cinema é uma cultura urbana que nasceu no final do século XIX e que cresceu, se expandiu junto com as grandes metrópoles do mundo. Então que as cidades e o cinema cresceram juntos e que os filmes, na verdade, testemunham esse desenvolvimento que transformou as cidades super tranquilas, as cidades quase rurais, nessas cidades efervescentes, febris, onde vivem milhões de pessoas ao mesmo tempo. Só uma historinha curiosa, assim, minha mãe é uma fãzoca de Roberto Carlos, né? Ela já tem seus 80 anos, e aí foi muito impactante pra mim, porque eu já conheci o filme do Roberto Carlos, mas assim, foi muito impressionante como ele tem um registro muito impressionante do Rio de Janeiro daquela época. Impressionante. Impressionante, né? É um voo de helicóptero e um voo baixo, naquela época não existia drone, e assim, você fica encantado com a perspectiva, né? Ninguém sabe como é que eles fizeram. Tem uma hora que aquela, não sei se você se lembra, que a câmera entra dentro do túnel. Do túnel, pois é. Muito pois chocante. E nauseado também, né? Porque dá uma aflição, assim, né? E foi legal porque o Roberto Carlos autorizou usar o filme. Então, o que eu pensei? Quando esse texto do Wim Wenders me veio à cabeça, e eu pensei que eu podia tentar contar a história das cidades brasileiras usando o cinema brasileiro. Não só o cinema ficção, mas também documentários, materiais de arquivo. Foi essa a busca, tanto é que a gente trabalhou com 4 pesquisadores aqui no Brasil, em Portugal, na França. A gente investiu bastante nessa coisa de buscar materiais que pudessem contar essa história, né? Foi bem observado por você. Eles foram muito precisos, assim, são muito bons mesmo. A cidade, elas são lugares de multiplicidade, de invenção, troca de signos. Acontece muita coisa, é também lugar da discriminação, da segregação, da exploração. Então, cidades são entidades super complexas e contraditórias. O que eu quis jogar? Com espaços diferentes, com tempos diferentes, com pontos de vista e perspectivas diferentes sobre esses temas que a gente elencou. Foi essa a ideia da série, para contar, no final das contas, por que os homens construíram e continuam construindo cidades, né? E como é que as cidades brasileiras se desenvolveram e se transformaram nessas coisas que são aí tão complexas hoje, né? Vou fazer uma pergunta para Isa que tem um pouco a ver com a construção também da narrativa do próprio documentário. O que é interessante é que você não chama só arquitetos urbanistas, mas chama também... Tem um índio falando, algumas pessoas representantes da periferia, né, de coletivos de periferia, e que não fica só numa narrativa do nós, arquitetos, sociólogos, né, e vem para uma narrativa também de quem vive a cidade e quem vive ela de verdade, assim, né, quem usufrui, quem é parte de toda uma questão social, né, que tá ali dentro para falar sobre ela, né. E isso é interessante, eu queria que você contasse um pouco, assim, a escolha dessas pessoas para falarem, assim. A gente teve essa preocupação, assim, de chamar uma antropóloga, você tem uma arqueóloga, você tem um urbanista, tem historiador, mas você tem o Bruno, por exemplo, que é o Bruno do funk, que tem um trabalho aqui na periferia importante, ou o poeta Sérgio Vaz, que talvez seja uma das estrelas que mais brilha na série, que é um poeta
que dirige, criou a Cooperifa, que é aquela cooperativa de poesia e literatura que tem aqui no Jardim Guarujá, perto do Capão Redondo. Você tem o educador Eduardo Cardoso, que é do MTST, que é um militante, ativista. Poderia até ter sido mais, mas a gente tinha uma limitação do que era possível gravar, né? E fazer. Então a gente fez uma escolha, eu fiz uma escolha junto com o Risério, e é sempre muito difícil fazer a seleção, porque fica muita gente de fora e aí você nunca alcança tudo que você quer. Mas eu acho que acabou ficando mais ou menos equilibrado, assim. E aí também tem alguns materiais de arquivo, como por exemplo o Santos, o Hilton Santos, magnífico, maravilhoso, o Aziz Absaber, que são personagens, pessoas que já morreram e que tem uma contribuição para o pensamento das cidades imenso, né? Do Milton Santos, eu achei curioso, assim, que a fala dele fecha de uma maneira, assim, bem simples, assim, a forma como ele comunica, mas ele é de uma sabedoria, né, assim, e como isso encerra. E você citou o Sérgio Vaz, realmente para mim é o que mais me chama atenção, porque, assim, ele é o lugar da fala ali da periferia, mas ao mesmo tempo ele tem umas reflexões profundas, né, que dialogam muito com o que a Marta Bogéia fala também, só que de uma maneira diferente. Isso, assim, fica claro na tela, assim, que eles estão falando da mesma coisa e é muito forte, né. Ao mesmo tempo, a Marta Bogéia falou uma coisa que eu notei também, que me chamou a atenção, é a necessidade de uma distância oportuna entre as pessoas, assim, também, né, assim, que é o problema do excesso de proximidade, de certa forma, a dificuldade da convivência entre os muito diferentes, né. Eu achei que, assim, que as contribuições das outras mentes, assim, para a obra, e o próprio Antônio Risério, né, na sua fala, foram muito, muito bem-vindos, assim, e isso está muito bem arranjado, né, assim, eu também não entendo nada de cinema, mas como espectadora, né, como telespectadora ali que está vendo, assistindo a série, como urbanista, eu acho que isso está muito bem construído, porque eu tentei, assim, também, até por causa do próprio site, né, que ele nomeia, né, os 10 episódios, então tem ali um ponto de partida, mas eu acho que vocês conseguiram trabalhar diversos temas que demonstram um pouco a complexidade mesmo daquele filtro que você está escolhendo olhar, né? Então, tô falando um pouco sobre o Brasil mais segregado, quando vocês falam um pouco lá de sertão, cidade, segregação, mas o episódio também das vidas embaralhadas também está falando de segregação. E ao mesmo tempo, vem essas diversas mentes, assim, contribuir e trazer uma fala, cada um no seu lugar de fala também demonstra um pouco como se estudar, o que deve ser olhado, né, sobre a cidade no Brasil. Eu acho que traduz a complexidade que é urbanismo, né, assim, aí eu vou colocar aqui o urbanismo como uma disciplina que de certa maneira engloba esses diferentes olhares, né, ela depende desses diferentes olhares, ela é multidisciplinar, né, traduziu muito bem essa complexidade urbana que a gente fica tentando às vezes compreender e explicar. Eu acho que tem uma didática aí na forma como vocês construíram, que eu acho que ajuda a de alguma maneira também ilustrar a complexidade urbana. Eu fiquei pensando assim, isso tem que ser passado para os alunos mesmo, né, assim, para eles entenderem um pouco o que é a cidade, não só a cidade brasileira, né, aí eu tô falando de uma forma geral, que acho que tem mais a ver com a construção mesmo dos diversos temas em um único episódio, entrelaçando temáticas, entrelaçando problemas urbanos, entrelaçando a história. Não é cronológico e não é só temático. São sempre múltiplos lentes ali em cada um dos episódios. Não sei se vocês tiveram essa sensação, apesar de ter temas norteadores, né? Eu procurei que cada programa, apesar de ser uma série, fosse autônomo. E é claro que o conjunto compõe, tem uma unidade formal, tem uma sequência, assim. Mas os programas em si, eles estão inteiros ali, né? E tem uma coisa que eu acho que é importante, que o Risério sempre fala, que a gente precisa conversar sobre as cidades, porque a gente tem que saber o que a gente quer. Como é que a gente olha para o futuro dessas cidades? Ele faz essa arqueologia, não é para dizer, bom, era assim, ponto. Não, a proposta, e eu acho que você falou em educação e escola, é uma espécie de deformação minha. Eu trabalhei com Darcy Ribeiro por mais de 10 anos, e trabalhar com Darcy Ribeiro ninguém passa imune. Aquele vulcão de vontade de pensar o Brasil e de contribuir para a educação de todos os brasileiros, né? Então, todas as coisas que eu faço e fiz na minha carreira têm essa perspectiva mesmo, de que eu acho que a gente tem acesso a um monte de coisa que 99,9% das pessoas no Brasil, por causa da educação, da precariedade educacional do Brasil, as pessoas não têm acesso. Então, eu acho que esses meios de divulgação de pensamento, como a TV, como um museu, não sei o que, é nisso que eu disse no começo, que eu acho que as coisas se encontram, porque é essa vontade de falar de temas que são complexos, tratar de uma maneira
simples, que as pessoas entendam. Cada um vai entender o que puder, com o seu repertório, a partir do seu repertório. Mas todas as pessoas podem usufruir de algum jeito daquilo. Então é a mesma coisa que quando a gente fez o Museu da Língua, estou agora trabalhando no refazimento do Museu da Língua. É a mesma ideia. Não é todo mundo que vai compreender todas as camadas que estão contidas num programa, mas ali vai ter para todo mundo alguma coisa que enriquece, que pode dar um insight, que pode fazer pensar. E a cidade é onde a gente está imerso. Não há como não pensar na cidade. Eu sou casada com um arquiteto. Eu sempre falo, eu achava que tinha que estar na escola, no pré, já tinha que ter educação urbana, porque as pessoas têm que aprender a viver na cidade e pensar a cidade, né? E tudo que eu mais quero é que isso seja usado em escolas. Se depender da gente tá fazendo a nossa parte, pelo menos eu já mostrando os capítulos pros meninos. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre, talvez, o que a gente acha que seriam aí os principais temas, não sei, que os episódios estão trazendo, né? E o que de alguma forma o olhar do Risério trouxe de inovador. Eu li algumas coisas sobre ele, né? Como eu falei, eu não conhecia, né? Vergonhosamente não conhecia. E fiquei impressionada, né? Assim, também pelas diversas frentes com as quais ele trabalha. Ele também teve uma participação em políticas públicas, né? No Ministério da Cultura, se eu não me engano, né? E ele trabalha, né, com a questão da cultura de uma forma mais ampla. Aí eu li várias resenhas sobre o livro e também falando um pouco sobre ele. Esse caráter, assim, não tão acadêmico dele, que isso é uma vantagem e às vezes, para alguns autores, para algum meio, pro meio mais acadêmico, quase uma ousadia, né? Você tem um cara que não é lá um acadêmico típico escrevendo sobre história do Brasil, né? O enfoque dele não é só histórico, né? Por isso que é extremamente rico e acredito extremamente bem-vindo para esse universo da televisão, do cinema, que é naturalmente mais plural do que o próprio texto, né? Porque traz junto a imagem, traz junto a possibilidade dos outros depoimentos, traz novos personagens, como a série faz, né? E ele participou, naturalmente, da confecção, como a Isa falou no início, dos argumentos da série, né? Ele participou de todo o processo, né, Isa? Eu acho que a gente pode chamar o Risério de um intérprete do Brasil, porque ele pensa o Brasil de vários pontos de vista, de várias facetas. Ele agora está escrevendo um livro sobre a casa no Brasil, ele já escreveu sobre movimentos negros. Talvez o fato de estar fora da academia tenha dado a ele, além de ser um poeta, né, uma liberdade que não vem sem profundidade, porque ele estuda muito, ele lê muito, ele está conectado com tudo que está acontecendo no pensamento aí no mundo. É uma pessoa que é muito singular mesmo, né? Claro que tem críticas ao Risério, mas hoje o Risério é lido nas universidades, então, mesmo não sendo acadêmico, eu acho que essa coisa também está mudando, né, no Brasil. E acho que a contribuição dele é maior por causa disso, né, assim, por essa liberdade que não é uma liberdade gratuita, né, ela é totalmente embasada, como você mesma colocou. Ele é um historiador, um profundo historiador, mas ele tem uma visão poética, né, e uma liberdade poética e plural, que eu acho que é extremamente bem-vindo quando está se falando de cidade, né, então acho que é o cara certo falando do assunto certo. Mas os outros livros dele também são muito lindos. Tem um livro dele sobre o Caymmi, que é uma verdadeira joia, é um livro pequeno, lançado pela Perspectiva já há muitos anos, e que é uma maravilha. Ele compara Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga, então ele descreve o sertão e descreve o Mar da Bahia, que é um negócio impressionante. Ele traduz do Banto, do Yorubá, é um negócio sério. Sério, é um negócio sério. Não, e eu li que ele teve uma convivência muito próxima com grandes arquitetos, né? Teve uma convivência muito grande com o João Filgueiras Lima, né, o Lelé. Eles eram muito amigos, trabalharam juntos em Brasília. Ele teve, quando o Gil assumiu o Ministério da Cultura, ele foi um assessor especial do Gil, que formulava, ele junto com o Roberto Pinho, que é um outro antropólogo baiano, formulavam toda a política do Gil, pelo menos nos 2 primeiros anos. O Risério tem uma trajetória muito, muito grande. Ele trabalhou na rede Sara de hospitais com o Lelé. Eu vi, eu não sei em que exatamente, eu não entendi assim, né? Porque ele pensava sobre gente e sobre espaço físico e sobre a humanidade.
Então ele podia estar, na verdade ele pode estar em qualquer lugar. Dá pra imaginar que pro Lelé fazer aquelas coisas que ele fez, principalmente reeditar, não poderia ser um trabalho só de arquiteto, né? Ele tinha que ter uma equipe multidisciplinar. É legal saber isso que eu não sabia, né? Mas não me surpreende o fato de uma pessoa como o Risério ter esse envolvimento, né? Ele estudou bastante Lúcio Costa, ele leu bastante. Agora ficando mais fã do Risério, então tá isso, porque eu sou fanzoca de carteirinha do Lúcio, né? Quem não é, né? Quem não é? Eu não acho que o Lelé é um arquiteto. Eu acho que o Lelé é um artista, ele é um poeta. Você sabe que o Lelé, eu conheci bem o Lelé, e ele acordava todo dia muito cedo para tocar piano e flauta. Ele tocava bar todo dia de manhã antes de começar o dia. Então não é assim um cara qualquer, né? Ele também é um poeta, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas eu conheci algumas pessoas que tinham uma relação, colegas, né? Pessoas mais velhas que eu, né? É uma figura que precisa ser, inclusive, mais estudada. Tá me ocorrendo aqui o seguinte, apesar de você ter dito aí que é casada com arquiteto, mas eu acho que isso só contribuiu, que só não arquitetos poderiam fazer isso que vocês fizeram, porque se fossem arquitetos... O meu marido disse, a primeira coisa que ele então disse. Então já é mais um da minha lista de fã, porque se fosse a gente ia ser um saco, entendeu? Ia ser uma coisa horrorosa. A gente não se permitiria isso tudo, né? A gente é mais careta. Nós somos muito chato, muito hermético, tirando o Lelé, tá? O Marcelo diz, isso é desaforo, só uma pessoa que faz isso tem que ser desaforada. Começar com o Roberto Carlos no helicóptero. Muito legal aquilo, né? E aí quando passou o Palácio Monley, né? Já estava eu de arquiteto olhando, né, as coisas da arquitetura, né? Aí já foi me dando uma certa dor no coração, né? Aposto que você gostou de ver ali a espinha de peixe de Brasília em obras. Ah, sim! É muito legal, eu gostei muito daquilo. Eu fiz diversas anotações em acho que quase todos os capítulos. Por que isso? E aí gostei muito de você ter falado aí sobre a questão de divulgar, né, esse material, né? O Adilson aí falando que estamos divulgando entre os alunos e tudo, porque nós fizemos isso, né, Rafael? E aconteceu uma coisa curiosa agora, há pouco tempo. Eu trabalho na prefeitura aqui de Juiz de Fora e me convidaram para fazer algumas aulas sobre um curso que é um curso de formação dos guardas municipais, é mole? No programa desse curso de formação estava lá a questão de urbanismo da cidade, mas a ementa era assim, muito essa história do urbanismo. E eu falei, caramba, eu não vou fazer nada disso, eu vou passar esses episódios aqui e botar a turma para discutir, porque imagina se eu for começar a falar na Grécia, na Antiguidade, uma maluquice total. Você pode até falar, como em todos esses episódios, vários assuntos são discutidos ou são falados, e até mesmo da Grécia, em algum momento. Aquela história da polis e da esta, né? Falar sobre a cidade, sobre o urbanismo e tudo. Para leigos, que no caso são guardas municipais, nada melhor do que ter pessoas que não são arquitetas falando. Depois você me conta, que eu quero saber como foi. Ah, vou sim, vou te contar. Mas é uma ótima, por essas questões que nós estamos falando, assim, as imagens muito bem casadas, né, assim, com os temas, os depoimentos mostrando as diferentes áreas, né, que estudam a cidade e o comportamento das pessoas na cidade, que eu acho que é muito da reflexão que se traz, né, cidade é convívio, né, cidade são as pessoas querendo se encontrar, as pessoas diferentes tendo que se respeitar, né, e conviver. O Carlos Guilherme Mota, numa resenha que ele faz na Vitruvius, né, foi um dos textos que eu li sobre o livro, aí não sobre a série, mas ele fala que o Risério utiliza alguns padrões civilizatórios, né? Ele usa esse termo, né? Padrões civilizatórios, assim, fundamentais, né? Para se entender as cidades, né? E que isso está muito explícito. E os episódios, né? Que como a Isa falou, foram trabalhados em cima da estrutura do livro, com mais liberdade, claro, para tornar aquilo uma série de TV, né? Assim, porque é outra linguagem. Então, com algumas subversões aí muito bem-vindas, né? A partir, talvez, no meu entendimento, desses padrões também civilizatórios, né? Você tem, por exemplo, fala da cidade, da questão da cidade natural, ou do desperdício
acontece na cidade. Tem a questão das migrações, né, por exemplo, que tiveram consequências absurdas, né, na cidade, absurdas aqui no sentido de serem intensas, né, super intensas, determinantes da cidade, e também dos comportamentos, né. Tudo aqui que reflete, que os episódios dizem sobre padrões, de certa forma, são padrões civilizatórios que impactam e se refletem no espaço e acabam sendo padrões espaciais também. Padrões de tipologias urbanas, padrões de ambiências urbanas que caracterizaram as cidades brasileiras ao longo do tempo. E aí que eu acho que é possível criar alguns conjuntos, como vocês fazem na série, né? Fala um pouco sobre a questão da segregação a partir de diferentes exemplos em diferentes contextos, inclusive. Fala da influência africana, por exemplo, a questão toda tanto da escravidão, né, quando a vinda dos africanos, ou seja, um padrão civilizatório que estabelece uma forma de cidade, né? Essa correlação entre a cultura, as pessoas e a cidade está muito bem amarrada nesses padrões. Isso eu achei não só muito didático, como também eu nunca tinha visto dessa forma, né? Os livros sobre a história da cidade que eu li e tal, também não sou historiador, mas eles têm uma formatação e um encaminhamento diferente. Até livros que eu adoro. O Risério me deixou, entre uma série de coisas, assim, uma observação que ele fez muito interessante, mas que para mim ficou no ar, da cidade africana, né? Ele fala uma coisa que é o seguinte: a cultura africana está em toda parte da cultura brasileira, exceto na arquitetura. O diabo é que ele tem razão. Agora, por que? Eu não consigo, eu tô pensando nisso desde que eu assisti o episódio, né? Eu não sei responder para vocês ainda que são urbanistas, mas o fato é que parece que realmente não deixou, né? E sabe o que mais me surpreendeu, Isa? É que eu nunca tinha pensado nisso. Isso me marcou também, curiosamente. Acho que o seu ponto de vista sobre, cara, só poderia fazer essa série quem não é arquiteto, é muito acertado, assim, é muito acertado. Por exemplo, fazer esse paralelo entre vanguarda e tradição parece que é meio óbvio, mas não é, assim. E falar de maneira tão poética que você faz na série é impressionante. A observação da Lili achei bacana, porque as imagens, a gente trabalhou bastante com arquivo, mas a gente queria flagrar as cidades hoje. A gente não podia viajar o Brasil todo, não tinha recurso para isso. A gente escolheu, então, 9 cidades, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Brasília, Recife, Salvador, bom, Olinda também, Salvador e Belém. E aí, quando estava preparando as filmagens com a equipe, eu falava, eu quero 2 coisas. Eu quero esse eixo do drone, que é um eixo que ele revela um monte de coisa, né? Que você vê aquela risca que divide a cidade rica da cidade pobre, ou como a cidade ela cresce e vai se espraiando de um plano ali na prancheta do arquiteto, que de repente aquilo vira uma outra coisa e tal. Mas também essa câmera que está andando na rua e olhando, a câmera bem baixa na rua, olhando do ponto de vista na escala humana. A gente faz conversar 2 pontos de vista, literalmente, com a câmera, né? Isso foi uma intenção também, né? Uma linha constante no filme também, assim, essa, em especial, assim, na fala da Emília Maricato e depois reforçado pelo Guilherme e tal, e também isso na fala dos moradores da periferia, dessa espacialização da segregação social, porque, de certa forma, tudo é sobre desigualdade, né? A desigualdade sofrida dos índios com os colonizadores, dos negros, escravos, dos imigrantes, né? Você falando sobre a opção em utilizar a câmera quase que num olhar de cidade como artefato, e a câmera baixa de quem vive essa experiência e não percebe essa experiência tá acontecendo, né? Como é quando vocês passam a discutir segurança, que as pessoas não se dão conta de que elas estão numa ficção dessa busca por segurança, né? Eu tenho essa impressão de que parece que tudo tá construído na estrutura de uma desigualdade, não só no sentido de distribuição de renda, mas numa desigualdade de percepções de mundo e tal, e que a cidade é isso, né? Sim, mas também basicamente uma multiplicidade, né? De gestos, de falares, de roupa, de forma de viver. De certa forma, o que o Risério tenta dizer, e eu acho que eu tentei transmitir na série, é que as cidades têm personalidades próprias, que elas mudam o tempo todo e vão se reinventando e reconstruindo o tempo todo, mas que elas guardam. A Marta fala muito disso, né?
Elas guardam alguma coisa que é delas, apesar de todas as padronizações da globalização, etc e tal, né? Isso a gente também tentou explorar, né? Elas guardam mais diferenças do que semelhanças. Eu fiquei muito impressionado com uma fala do Sérgio Vaz. Tem uma hora que ele fala uma coisa que é: a periferia não é São Paulo, não é nem o Brasil. Porque eu entendi, e aí vem você, né, todas umas imagens que você coloca, né, de várias situações, e que a gente percebe isso, quer dizer, é realmente um outro lugar. E nós, aí que vai a minha eterna cutucada em nós mesmos, arquitetos urbanistas, a gente tem uma séria dificuldade de sair do nosso lugar, a gente não conhece. Você falou da questão das bolhas e elas são mais acentuadas ainda por conta das redes sociais, né? Mas olha só, eu sou do tempo que não tinha rede social e era assim do mesmo jeito, tá? É bolha, é segregação, é tudo do mesmo jeito. A classe média acha que só existe ela, nós arquitetos não conseguimos sair do pedestal. Tem uma fala enorme do Demetri, que ele é muito brilhante sobre isso, o fato de que nós somos uma classe que a gente não consegue sair e não consegue ver isso. Mas eu acho que não consegue porque não quer mesmo. É claro, não é porque ninguém impede, não. Eu acho que a crítica tá aí mesmo. A gente não sai do lugar. Sérgio Vaz é brilhante. Eu acho que ele é um cara para ficar muito atento. Ele tem uma capacidade de pensar um ângulo muito diferente, muito enriquecedor pra gente. Assim como eu trouxe o Davi Copenaua, um xamã Yanomami, que a gente trouxe lá de quase a fronteira com a Venezuela. E ele falando sobre a cidade, também é um negócio muito importante. Eu ouvi ponto de vista, né? Ele fala que você não consegue ouvir o som da terra com tanto barulho, muito edifício. Você não consegue dormir de noite e sonhar. O que infantilizou um pouco a fala é porque eu queria que ele falasse Yanomami. E eu gravei uma parte em Yanomami. Só que ficou uma conversa de louco, porque eu não entendi a resposta. Então eu tava ali no estúdio sem saber o que ele tava falando. Então ainda ficou meio esquisito. Mas ao falar em português, a complexidade do pensamento dele se esgarça um pouco, né? Então aí fica meio infantilizado. Isso me deixou chateada. Quando, na verdade, o que ele tá propondo é um olhar radicalmente oposto. Aí eu tô juntando com uma parte também, aí é o Risério que tá falando, né, sobre conjecturas sobre a cidade pré-portugueses aqui no Brasil, né? Quando ele fala de uma possibilidade de um novo entendimento sobre cidade. Porque a cidade que os espanhóis descobriram, claro que tinha todas as suas peculiaridades, mas tinha cara de cidade. Não, mas o Eduardo Viveiros, ele fala que é preciso alargar o conceito de cidade, incorporando outras experiências de cidade que atravessaram a história. E é nesse sentido que vai o Risério ao colocar os cacicados indígenas como cidades, como um tipo de cidade. Isso é muito, muito bacana. Essa liberdade é que não é para qualquer um. Esse aqui me impressionou na visão dele e por isso também foi extremamente bem recebido no meio, apesar de ele ter uma postura mais ampla mesmo, né, assim, mais aberta a outras possibilidades. Agora, a liberdade que o cinema traz, que a televisão traz, aí, que essa montagem, a construção de uma série permite, né, e aí eu queria trazer um pouco, Izzy, perguntar um pouco para você sobre a questão do cinema, aí sim, né, dos filmes que você traz. O Rafael abordou isso um pouco no início, como a gente falou um pouco sobre que a história da cidade se confunde aí com a história do cinema, né? Mas é também assim, qual é o papel do cinema nessa narrativa que vocês escolhem? Porque você tem a narrativa dos convidados também, que vão, dentro das suas especialidades, dentro das suas visões, contribuindo, né? E acrescentando ao que o Risério traz como ponto de partida, e os filmes também. Na verdade, eu acho assim, o roteiro de um documentário como esse, ele é uma tremenda construção, né? De coisas muito diversas. Juntas, elas são ressignificadas todas. Então, você pegar um trecho do Roberto Carlos e juntar com o Risério, essa narrativa construída com esses, digamos, fragmentos de coisas e de falas e tal, é talvez a parte mais difícil, né, de qualquer trabalho, pelo menos do jeito que eu trabalho. E aí, falando
meus documentários, eu já fiz muitas coisas aí. Eu fiz um documentário sobre a Lina Bardi, lá atrás, ainda nos anos 90. E sempre, de alguma maneira, o tipo de linguagem que eu usei foi esse, de me referenciar em coisas importantes da cultura brasileira, seja no cinema, seja na música, na literatura, para contar a história que eu quero contar. Enfim, tem essas várias linguagens conversando a serviço de uma ideia. E isso também é criticado. Por exemplo, eu trabalho com roteiro. Eu sou uma cineasta, sei lá, documentarista que trabalha com roteiro. Tem toda uma linha enorme de documentaristas que não podem nem pensar em roteiro. Tem jeitos de trabalhar, né? Essa é a forma que eu estou trabalhando ao longo dos anos aí. Pergunta de curioso, assim, entre vocês começarem a fazer a série documental até o término, durou quanto tempo essa produção e tudo mais e a finalização? Foi em torno de 1 ano e meio de muito trabalho. Muito trabalho. Uma equipe maravilhosa, muito enxuta, mas uma equipe de cúmplices, assim, de todos. A trilha sonora, que eu adoro, é do DJ Dolores. A direção de arte é do Leandro Lima, que é um parceirão meu, assim, fez o Marighella também, fez o Galáxias, tá comigo no Museu da Língua também. Tem uma turma, assim, que é muito bom trabalhar junto. Aliás, cinema é basicamente um trabalho de equipe. Tem que partir de um conteúdo sólido, pelo menos o meu jeito de trabalhar, de um fundamento sólido. Então você tem ali um livro do Risério, você tem um livro do Darcy Ribeiro, e desenvolvendo isso em equipe, com liberdade, mas também com rigor. Eu acho que a gente tem que ter rigor, assim, né, no trabalho. Pelo menos procurar ter. Isa, partindo agora profissionalmente, assim, a gente queria saber quais são os próximos projetos, o que você está planejando para os próximos trabalhos aí que você tem para fazer. Então, no momento eu não estou pensando em nenhuma produção de documentários. Eu estou trabalhando no Museu da Língua Portuguesa como curadora, refazendo o museu. Vamos até o fim do ano, também com uma equipe maravilhosa, e deve inaugurar o museu em março do ano que vem. E além disso, fui convidada para dar uma consultoria no Instituto Butantan, aqui em São Paulo. É um instituto importantíssimo. Ele produz as vacinas e os soros aí do Brasil, mas também tem fábricas, laboratórios, pesquisa, mas também tem museus. Então eles me chamaram para repensar os museus do Butantan. É um trabalho maravilhoso e enorme também, para discutir aí a questão de saúde pública, de biodiversidade, etc. Então eu estou muito envolvida agora com essa coisa dos museus e não estou pensando em nenhum. E o Brasil não está fácil, né? Então, sim. Conseguir a verba e etc. para audiovisual não está nada fácil. Como é de praxe, a gente agora vai para as dicas. Primeiro, chamar a Isa para dar a sua dica. Isa, fica à vontade. Eu indico para todos os humanos do planeta Terra Grande Sertão Veredas. Livro Grande Sertão Veredas, do gênio monstro Guimarães Rosa, que diz tudo sobre os humanos. Então, se é para dar uma dica, mesmo que pareça um começo árduo, ultrapasse o começo do Grande Sertão Veredas e vá em frente, que é a maior lição de vida que a gente pode ter. Lili, então, sua dica aí. Um outro historiador, com um perfil muito diferente aí do Risério, mas um livro que eu usei muito, assim, que eu li muito e usei muito quando estudei mais história do Brasil e tal, que é do Paulo Santos, Formação de Cidades no Brasil Colonial. É uma pegada mais acadêmica e comparando diretamente com o Risério, né? Mas pela formatação do livro, traz muito, assim, trechos, né? Também originais, assim, das cartas e dos documentos históricos. Ele é muito rico em documentos históricos, muito ilustrado, com mapas, e ele foca especificamente, assim, os tipos de cidades coloniais no Brasil, criando algumas categorias, mas é visualmente muito rico porque tem mapas muito preciosos, e a gente que trabalha, né, com cidade, com morfologia urbana, precisa ler, né? Saber ler essas texturas e tal. Então eu gosto do texto dele, apesar de ser um texto mais duro, assim, um pouco mais careta, mas muito, muito informativo. E a partir do livro, você também conhece aí os principais historiadores de história sobre arquitetura e formação colonial no Brasil. Tem uma pesquisa muito grande. Então minha dica aí é o Paulo Santos, Formação de Cidades no Brasil Colonial. Rafa, sua dica de hoje? Bem, minha dica, eu acho que a gente tem que olhar para as crianças, né? Porque acho que elas vão ajudar um pouco a gente reverter algumas questões que hoje a gente está
acreditou que é possível dar algumas respostas simples e toscas, né, para problemas que são extremamente complexos e difusos. E aí eu acho que o documentário da Isa retrata o Brasil dessa forma complexa e como que a gente optou por uma resposta simples, né? Então, tirando esse pano de fundo aí, é um projeto de financiamento que está no Catarse, que é Casa Cadabra, que é Cidades para Brincar. É um livro feito por 2 arquitetas para educação infantil sobre espaço público, cidadania, uma série de questões para se trabalhar dentro de escolas, né? Então elas pegam 10 espaços públicos emblemáticos no Brasil e no mundo e trabalham com jogos, brincadeiras para as crianças, né? A ideia de criar, né, o mini urbanista, né? Elas brincam, criar o mini urbanista. Então eu acho que a gente tem que olhar para as crianças nesse momento que estamos vivendo e a minha dica é essa. Álvaro, você tá com sua dica aí? Eu tô terminando uma leitura que eu achei muito legal e eu acho que tem muito a ver com o nosso momento, que é Brasil, uma biografia. É um livro escrito pela Lilian Schwartz e Heloísa Starling. É uma proposta interessante que elas fizeram de fazer uma história do Brasil não no formato pesado, né? Por isso que chamaram de biografia. Seria muito oportuno, eu acho, várias pessoas, né? Muitas pessoas lerem, talvez entender um pouco mais o que aconteceu e tentar, quem sabe, não deixar acontecer isso de novo. Bom, vou dar minha dica então. Minha dica é um pouco mais acadêmica, aproveitar a oportunidade de falar de cidades no Brasil. Peguei um livro aqui que já tem um tempinho que eu tenho, é um livro de compilados de artigos, chamados O Processo de Urbanização do Brasil, que é da Csaba Deac e da Sueli Ramos Schiffer. Conta um pouco de vários artigos que falam sobre determinadas metrópoles, determinadas fases que o Brasil passa a respeito da urbanização. Então achei interessante dar essa dica. O livro é da EDUSP, então quem tiver interessado vai estar lá no nosso link. Fica aí minha dica, O Processo de Urbanização no Brasil, das organizadoras Csaba Deac e Sueli Ramos. Pessoal, então vou agradecer aqui a Isa. Ô Isa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua simpatia, por falar aqui com a gente, explicar um pouquinho aí do seu processo da série que você acabou de fazer, que é a Cidades no Brasil. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer muito grande mesmo conversar com uma turma tão boa. E longa vida aí para o trabalho de vocês. A gente vai ficando por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Um abraço e até mais!